Que tal a gente repensar o dinheiro do zero, mas do zero mesmo? E se o valor não fosse baseado em confiança ou promessas, mas em pura física? É essa a ideia que a gente vai explorar hoje. Ok, vamos fundo nisso. Pensa só por um instante. E se cada real na sua conta não fosse só um número numa tela, mas uma medida real de energia? Sabe, sujeita às mesmas leis que fazem o sol brilhar e o universo funcionar? Essa é a pergunta que guia toda a nossa análise de hoje. E a base para tudo isso, a peça fundamental, é o Joule, a unidade padrão de energia. Nesse sistema, o dinheiro não é impresso do nada. Ele é, de certa forma, colhido do sol, do vento, da força da água. Cada crédito de Joule na sua conta seria como um recibo por um trabalho de verdade que foi realizado. Mas chega de teoria, né? Vamos trazer essa ideia aqui para o nosso chão usando o Brasil como um estudo de caso perfeito. Pensa bem, com uma matriz energética que já é majoritariamente renovável, o país tem uma base incrível para se tornar um verdadeiro laboratório termodinâmico. E o que isso significaria na prática, no dia a dia de cada cidadão? Bom, com base na produção de energia atual do Brasil, cada pessoa receberia um dividendo diário, uma renda básica universal, só que de energia. E o valor seria este aqui, 34,7 megajoules, depositado na conta todo santo dia, simplesmente por existir. E aqui que a coisa fica interessante de verdade. Se a gente converter essa energia para nossa moeda hoje, o valor parece pequeno, né? R$ 7,20. Mal dá para tomar um café. Mas, em termos de trabalho real, essa mesma energia consegue manter uma geladeira ligada por uma semana inteira ou te levar para passear por 70 quilômetros num carro elétrico. Isso mostra o tamanho do imposto invisível, da ineficiência que a gente paga no sistema atual. E essa ineficiência toda, bom, ela tem um nome que todo brasileiro conhece muito bem. Vamos dar uma olhada em como essa nova economia lidaria com o famoso custo Brasil. Essa frase aqui define o problema de um jeito perfeito, usando a linguagem da física. O custo Brasil é, no fim das contas, desperdício de energia. É esforço que não vira trabalho útil. É o calor que se dissipa de uma máquina, de uma economia que poderia ser muito, mas muito mais eficiente. Então, como é que o sistema atacaria esse monstro? Primeiro, adeus à complexidade de impostos. No lugar de 1000 regras, só uma taxa, bem simples, sobre o fluxo de energia na rede. Segundo, a logística vira prioridade máxima. Um buraco na estrada deixa de ser só um incômodo para o carro, ele é literalmente o dinheiro da nação sendo queimado em atrito e desperdício. E terceiro, a burocracia, aquele ralo gigante de energia humana, seria simplificada e automatizada ao extremo. Certo? Agora a gente entra na parte mais radical e talvez a mais genial de todo esse sistema. A regra que imita a segunda lei da termodinâmica, a famosa lei da entropia. Esse é o número, 2%. Essa é a taxa de decaimento diário. Todo crédito de Joule que estiver parado na conta sem ser usado ou investido, perde 2% do seu valor a cada dia. Pensa numa bateria que descarrega sozinha, lentamente. O dinheiro não foi feito para ficar acumulado parado, ele foi feito para fluir. Eu sei, isso pode soar como hiperinflação, mas é exatamente o contrário. Na hiperinflação, o preço do quilo de feijão sobe toda hora. Aqui, na economia Joule, o preço do feijão é estável, porque ele está ligado à energia necessária para produzir aquele feijão. O que diminui é o seu saldo que está ocioso. Isso não gera pânico, gera um incentivo para investir em coisas eficientes, que não perdem valor. E esse decaimento de 2% cria uma consequência fascinante, um teto de riqueza. Com aquele dividendo diário de 34,7 megajoules, o saldo máximo que uma pessoa conseguiria acumular na carteira é de 1.735 megajoules. Se passar disso, o que se perde por dia é igual ao que se ganha. Ou seja, bilionários com dinheiro líquido se tornam uma impossibilidade física. Isso nos leva, claro, à pergunta mais importante de todas. Tá, mas se o dinheiro evapora e tem um limite, como que alguém vai economizar para comprar um carro, uma casa ou para se aposentar? A resposta está numa hierarquia de riqueza. Os créditos líquidos, que evaporam, são para o dia a dia. Para guardar dinheiro, é preciso converter essa energia em outras formas. Dá para investir em títulos de energia, que são como ações de projetos de infraestrutura e não decaem. Ou, o mais importante, converter em ativos físicos, ferramentas, imóveis e, o principal, baterias. E olha, essa imagem ilustra o conceito de forma brilhante. Uma bateria física vira sua conta poupança definitiva. Ao transformar os joules digitais em energia química guardada ali dentro, a taxa de perda cai de 2% ao dia para quase nada.
É o jeito de proteger sua riqueza da entropia, transformando o valor de algo abstrato em algo físico, palpável e útil. Com essas regras todas, o próprio papel do cidadão na sociedade muda completamente. A ideia não é mais ser um simples consumidor ou contribuinte, mas sim um gestor da própria energia. E para gerenciar essa nova identidade surge o passaporte termodinâmico. Não é um documento para viajar. É um registro público e transparente da sua reputação energética. Funciona como um score de crédito, só que em vez de ser baseado em dívidas, é baseado na sua contribuição de energia para o sistema ao longo da vida. A utilidade desse passaporte seria enorme. Ele prova o seu histórico de trabalho, funciona como uma segurança em tempos de crise de energia e ainda premia quem é mais eficiente. E talvez o mais interessante, ele ajuda a combater a fuga de cérebros, porque o valor que um inovador cria no Brasil fica registrado aqui, beneficiando o sistema local. E essa citação resume perfeitamente a virada de chave. A riqueza deixa de ser sobre acumular um número gigante e passa a ser sobre ter capacidade de produção. Ser rico significa ser dono das ferramentas, dos painéis solares, das turbinas, das patentes, que capturam e geram mais energia útil para todo mundo. E assim, a gente chega na questão final. Uma economia baseada em leis que são imutáveis, as leis da física, seria por natureza mais justa do que a nossa, que é construída em cima de promessas humanas? Promessas que, como a gente bem sabe, às vezes são quebradas. É uma pergunta que vai muito além da economia e que fica aí para a gente pensar.